medicina, etc., que entram aqui. Então, a gente tem que ter esse cuidado. É por isso que ela está se mantendo de forma ininterrupta há 37 anos. Então, mais uma vez, obrigado. E, logicamente, venha mais vezes, que você é uma pessoa que eu já o conheço também assim, nacionalmente, e sem dúvida nenhuma, de grande contribuição. Então, mais uma vez, obrigado. E agradecendo a Milena, que fez esse link aí para sua vinda aqui, ok? Então, a tela é toda sua. E eu gostaria de pedir aos colegas que desliguem o áudio para não atrapalhar na apresentação. Ricardo, mais uma vez, obrigado. Muito boa noite a todos e a todas. Eu gostaria, primeiramente, de saudar o professor Dr. Souza, que, impressionantemente, conduz uma reunião há 37 anos e que agora eu tenho a honra... Está aberto um microfone aí, eu acho. Pessoal, por favor, aí, desligar os microfones para não atrapalhar. Perfeito, obrigado. E eu tenho a honra de participar da reunião 1200 e... A reunião 1542. Só você vai dar... É igual aquele do La Tour de Jean, que você come um pato e recebe aquele selozinho do número do pato, ninguém vai comer aquele número, então essa reunião aqui é sua, meu amigo. Isso me lembrou o vizinho do norte de vocês, da Paraíba, aquele moço que lá no Rio toca saxofone e já tocou 4.000 e não sei quantas vezes, né? Então, parecido comigo hoje. Bem, então, saudando o professor, saudando a doutora Milena, querida colega do DERC e pessoa extremamente ativa no nosso departamento, além de ser uma lady, né? E eu aproveito e saúdo a todos vocês. O tópico que me cabe na noite de hoje é um tópico extremamente agradável para mim, mas eu decidi começar falando de genética cardiovascular como um todo, para trazer para alguns e algumas que talvez não tenham noção mais aprofundada de algumas pinceladas sobre o tema. E, num segundo momento, nós entramos na questão do atleta. E aí, ao final, eu fico 100% à disposição para perguntas por quanto tempo a turma desejar. Vamos lá. Para começar, eu vou tentar simplificar um pouquinho a genética cardiovascular. E aí, embora eu tenha falado simplificar, né, eu apresento essa figura aqui da direita, e vocês devem achar, poxa, que carinha esquisito, ele fala em simplificar e apresenta essa figura. Pois é, na verdade, são inúmeros os genes que são estudados na cardiologia. E na nossa área do conhecimento, e também na cirurgia cardíaca, como a gente não vai falar muito, mas nas doenças da aorta, existem diferentes locais em que as doenças, as cardiomiopatias, as canalopatias e as doenças da aorta vão ter genes que vão apresentar variantes mutadas. E isso pode acontecer na displasia ritmogênica do ventrículo direito ou esquerdo, nos desmossomas, na miocardiopatia hipertrófica, no sarcômero, na taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, no retículo sarcoplasmático, e assim vai. Mas vejam que bonita essa figura. Ela não é complicada, ela é simples. Vamos lá, me sigam. Aqui em azul, nós temos os genes associados a um fenótipo único. O fosfolambam, por exemplo, esse aqui, ó, ou LAMA4, eles estão relacionados com miocardiopatia dilatada. Agora, em tempos de Dake,
miocardiopatia dilatada é um assunto importante. Se nós formos ver nessa cor mais violeta, uva, né, nós vamos ter um gene associado a mais de um fenótipo. Vejam essa desmoplaquina aqui, né, ou o PKP2 aqui. Estão relacionados com a displasia ritmogênica do ventrículo direito e esquerdo, mas também estão relacionadas com a miocardiopatia dilatada. E nós temos, em especial, um gene que chama lamina, que está relacionada com 3 fenótipos, tanto de doenças sindrômicas que os geneticistas veem, como doenças neuromusculares que também esses colegas veem, assim como a laminopatia causando cardiomiopatia dilatada. Então, um único gene pode gerar um fenótipo, ou um único gene pode gerar até 3 fenótipos. Mas, quando falamos em genética e em genética cardiovascular, nós temos que voltar para o colégio e nos lembrarmos daquele tempo da biologia, dos padrões de herança que a gente aprendeu sobre genética básica. E o primeiro deles é o autossômico dominante, que é o que prepondera quando nós estudamos as cardiopatias hereditárias. Mas nós temos também o padrão autossômico recessivo, né, no qual 25% das pessoas vão estar afetadas, e aqueles ligados ao X, né, que um cromossoma, por exemplo, numa determinada doença, vai ser afetado o cromossoma X, e um menino, muito provavelmente, vai ter 25% de chance de ter a doença. Mas, se nós falarmos do padrão predominante, e a maioria dos problemas que nós cardiologistas nos deparamos nessa área do conhecimento tem esse padrão de herança, nós vamos ver que é normal 2 alelos, 2 cópias da mãe normais, 2 cópias do pai normais, uma cópia se junta com a outra, e nós temos indivíduos normais, não portadores de mutação. Mas, quando num padrão autossômico dominante, por exemplo, nesse caso, um óvulo materno está afetado, né, está mutado, esse alelo mutado se junta com o espermatozoide são do pai, ou com o outro espermatozoide são do pai, e nós temos alguém portador de mutação. Ou seja, essa pessoa vai ter 50% de probabilidade de herdar a mutação, o que não é pouca coisa. Imaginem, é como jogar uma moeda para cima. Bem, mas quais são as principais cardiopatias familiares que afetam tanto pacientes quanto os atletas que eu no consultório, a Milena no consultório e outros colegas que estão assistindo essa aula se deparam no dia a dia? Bem, as doenças são as miocardiopatias e se dividem em 5 grandes grupos, que nós vamos ver a seguir. As canalopatias, ou as doenças dos canais iônicos, e algumas doenças da aorta torácica. E quais são as miocardiopatias? São elas: a hipertrófica, a ritmogênica, a dilatada, a não compactada e a menos sexy de todas elas, a restritiva. Eu chamo a atenção para a miocardiopatia dilatada, que ela só vai ser idiopática, e os senhores e as senhoras muitas vezes ouvem esse termo, miocardiopatia dilatada idiopática, aquela que não tem uma origem conhecida, né? Ela só vai ser idiopática quando a miocardiopatia dilatada genética for excluída. Senão, ela não é idiopática. Ela pode ser desconhecida, mas não dilatada. E no que diz respeito à hipertrófica, cada vez mais nós sabemos que essa é uma entidade, como vocês vão ver no slide a seguir, muito bonito, que ela pode ser diferentes doenças. E ela não é tão rara assim.
A literatura ainda fala em 1 para 500. Eu diria, com base no que fala o pai e o filho Maron, né, e outros autores, que ela talvez seja 1 para 250 a 1 para 500. As canalopatias mais raras do que a miocardiopatia hipertrófica vão se dividir na síndrome do QT longo, que hoje, inclusive, no nosso grupo de cardiologia do esporte, que é coordenado pelo professor Nabil Goraev, de São Paulo, uma colega botou um caso de QT longo que tem uma apresentação no teste de exercício muito interessante. Então, a síndrome do QT longo, nas suas inúmeras variantes, são mais de 19, mas nós normalmente lidamos com 3. O QT longo tipo 1, né? O QT longo tipo 2 e o QT longo tipo 3, que é uma entidade vagal, diferente das outras duas. Já a síndrome do QT curto, eu nunca vi. Para mim, é que nem mico-leão-dourado, uirapuru, mula sem cabeça, curupira. Nunca vi, mas dizem que existe. E já a síndrome de Brugada e a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminética, essas sim fazem parte das raridades, mas não algo tão raro quanto a síndrome do QT curto. Por fim, as doenças da aorta, como a síndrome de Marfan, que são mais de 2.000 mutações no gene da fibrilina 1, podendo causar essa síndrome, que pode ser mais grave ou menos grave, dependendo em que área codificada do gene ela se encontra. Uma síndrome chamada Loeys-Dietz, que não é nada boa, que a gente pode ter aneurismas arteriais em qualquer lugar do corpo, e também se diferencia do Marfan por não ter alteração no cristalino, além de outras, como aneurisma de aorta dito idiopático genético, esquisito, ou a síndrome de Emmendamos vascular. Mas como elas se apresentam, pessoal? Elas se apresentam como doenças predominantemente monogênicas, como a miocardiopatia hipertrófica, a displasia ritmogênica e a não compactada. Mas nós temos algumas doenças, e essa bate na porta do nosso consultório todos os dias, cuja etiologia pode ser mista. E na genética cardiovascular, existe uma grande variabilidade genótipo-fenótipo, como nós vamos ver em seguida. Muitos são os genes, centenas a milhares de mutações sendo descobertas regularmente. Diferentes padrões de herança, como a gente viu, e algo muito importante, mesmas mutações promovendo diferentes fenótipos. Olhem esse artigo do Jack, do pai e o filho Maron, junto com o Dr. Rowan. Nesse artigo, pacientes, uma família com cardiomiopatia hipertrófica, cujo fenótipo é visto através da ressonância magnética. E olhem que coisa impressionante. Esse é um pai, o homem se decidiu que era quadradinho, a mulher é bolinha, essa mamãe de 54 anos é normal, e esse pai tem uma mutação no gene myosin binding, ou MYBPC3. Esse homem de 53, então, teve descendentes, e o primeiro descendente é esse rapaz, de 34 anos. Olhem esse pai, o septo basal hipertrofiado, diagnóstico miocardiopatia hipertrófica basal. Já esse filho que tem o mesmo gene com a mesma mutação, tem uma verdadeira salsicha-boque aqui no coração. Vejam essa miocardiopatia hipertrófica assimétrica septal burral. Essa irmã, filha desse mesmo pai, tem o Yamaguchi, uma miocardiopatia hipertrófica apical. Já essa mana de 30 anos ainda não expressou a doença. E quando fez a ressonância, ela era absolutamente normal, como eu espero que seja a nossa. E essa é a sortuda da família. Esse é o sortudo da família,
porque ele teve 50% de chance de herdar o gene mutado do pai, mas ganhou a sorte grande, não herdou. E esses são os azarados. Então, esse slide é um dos slides mais bonitos que eu conheço quando eu falo em genética cardiovascular, porque ele mostra o mesmo gene, com uma mesma mutação, numa mesma doença, apresentando fenótipos de miocardiopatia hipertrófica distinto em familiares. Então, na genética cardiovascular, são muitos os genes, muitas mutações, diferentes padrões de herança, mesmas mutações promovendo diferentes fenótipos, e eu estou enfatizando isso aqui. Uma grande variabilidade genótipo-fenótipo, mas começando a nossa aula de verdade, depois desse preâmbulo um pouco longo. Qual a importância do teste genético na avaliação do risco no atleta? Saiu um D a mais ali, né? Primeiro, identificar o gene e a mutação específica. Ou seja, eu tenho miocardiopatia hipertrófica, o nome é miocardiopatia hipertrófica. Eu tenho cadeia pesada da miosina, o sobrenome é cadeia pesada da miosina. Eu tenho uma mutação, uma valina sendo trocada por uma arginina na posição 1347, o CPF é a mutação valina trocada pela arginina na posição 1347. Além disso, ao nós conhecermos o genótipo, isso pode implicar no tratamento. Por exemplo, alguém que tem uma desmoplaquina identificada em prevenção primária para displasia ritmogênica do ventrículo direito ou esquerdo. Esse indivíduo pode ganhar, em prevenção primária, um desfibrilador implantado. Para diagnóstico diferencial, isso é muito importante também, porque, eventualmente, a gente pode pensar que está lidando com alhos, mas está lidando com bugalhos. Além de estudo em cascata, rastreio na família. E isso é uma coisa que eu faço com muita frequência, com base na literatura e nas diretrizes nos pacientes. Por fim, para a estratificação de risco, para que nós possamos traçar um prognóstico em determinadas situações que nós já podemos traçar um prognóstico. Além disso, nós poderíamos falar também no diagnóstico pré-implantacional, né? Aquele indivíduo que é doente e que vai ter vai fecundar alguém, um óvulo, vai ter um espermatozoide, né? Ou esse óvulo vai estar doente, e aí vai se poder eleger aquele espermatozoide ou aquele óvulo são, para que não seja passada a doença para a descendência. Eu gosto muito dessa figura. E assim, digamos aqui que aqui embaixo está o nosso atleta sob risco, né? E aqui em cima está a morte súbita. A gente até poderia dizer que aqui está a família paterna, aqui está a família materna e aqui está o teste genético. Quando bem usado, um bom juiz faz com que esse atleta sob risco se afaste desse cara aqui, que nesse caso parece que inexoravelmente vai cair em cima do nosso atleta sob risco. Mas, costumeiramente, não é assim, graças a Deus. Mas qual é a performance do estudo genético no atleta com um fenótipo claro? Vamos lá. Nós temos aqui um indivíduo absolutamente marfanoide. Aí, em Aracaju, eu vou na praia, e eu estou andando na praia com o professor Souza, e, de repente, a gente se cutuca, né? Um diz pro outro baixinho, assim, com todo respeito, aquele cara deve ter marfã. E esse cara aqui é o cara que está caminhando na praia de Aracaju, que eu e a Milena olhamos e dizemos, esse fenótipo é claro de marfã. Quando o fenótipo é claro, o teste genético vai ter 9 em 10 chances de dar certo. De cada 10, 9 vão ser positivos. Entretanto, nem sempre é assim. No QT longo vai baixando, mas ainda é muito alta o rendimento em indivíduos com QT tipo 1, tipo 2, tipo 3, enfim.
Na miocardiopatia hipertrófica, esse número cai um pouco mais. Na ritmogênica, em torno de 50%. E aí, na compactada, baixa para 40%. E, infelizmente, na dilatada, baixa para 40%. E mais ainda, na síndrome de Brugada. E vejam, de cada 10, 7 vão ser negativos quando eu tiver um atleta com esse fenótipo. Brugada ipsis literis. Porque nós não sabemos muito bem. Existe algo entre o céu e a terra que nós ainda não podemos explicar, porque o teste genético não explica tudo. Porque existem fatores epigenéticos, existem, talvez, genes que estão escondidos aí para serem descobertos, provavelmente em regiões não codificantes do gene, que nós chamamos introns. Mas quando solicitar um estudo genético no atleta? Isso é extremamente importante. E em 2015, quando eu estava na Espanha aprendendo, saiu um documento e eu trouxe esse documento de 2015 para cá, tentando simplificar. Veja, nós temos um atleta, né? E esse atleta do lado esquerdo aqui tem história familiar de morte súbita e tem na família uma mutação, uma variante genética que explica a doença do familiar. Nesse caso, o que eu faço? Eu faço um teste genético para identificar aquela mutação específica presente na família. Mais ou menos como eu pego uma carretilha ou um caniço, boto um anzol, boto uma isca e jogo no mar ou no rio. Eu vou pegar um peixe. Esse é o método de Sanger, ou Sanger. Por outro lado, quando não é a família afetada e é o atleta que apresenta uma anormalidade, seja desde o nosso querido eletrocardiograma até o estudo eletrofisiológico, passando pela eco, ressonância, o exame propedêutico que vocês quiserem, aqui é um pouco diferente. Aqui eu lanço mão não do caniço ou da carretilha. Aqui eu lanço mão de uma rede, de uma rede de pesca. Aqui eu vou pegar papa-terra, linguado, peixe-rei e curvina. Mas eu também posso pegar plástico, pneu, papel e lixo. Por isso, é importante a gente saber separar o joio do trigo. E aqui eu lanço mão de testes genéticos customizados, painéis realizados diretamente no atleta. Antes de começar essa aula, a última pessoa que eu atendi hoje é um homem de 36 anos com miocardiopatia hipertrófica apical, já com obliteração na via de saída, mesmo sendo apical, e esse sujeito gosta de jogar futebol, e ele está aguardando um estudo genético para eu ver se ele é genótipo positivo, genótipo negativo, e colocar naquelas tabelas de estratificação de risco na miocardiopatia hipertrófica. Aqui eu lanço mão do sequenciamento de nova geração, que no inglês se chama New Generation Sequence, NGS. Mas, em 2022, o grupo europeu, coordenado pela doutora Silvia, qual é o sobrenome da Silvia? Não é a priori, é outra Silvia, de Milão também, que é mais jovem, eles desenharam esse algoritmo. Vejam, aqui um atleta cuja família, uma alteração genética na família, faz com que a gente venha a realizar um estudo pré-teste, né? Pré-teste. Então, eu faço um estudo pré-teste nesse indivíduo para gerar um estudo na família em cascata. Se ele é negativo o estudo, levando em consideração a história como um todo, está liberado. Se não, aí vai para protocolos pré-definidos. Aqui, eu tenho um atleta, como o último paciente que eu atendi hoje, atleta amador, com o problema de saúde.
E aqui eu tenho, um atleta dito na zona cinza. Eu não sei se é coração do atleta, eu não sei se é miocardiopatia hipertrófica. E aí cabe a nós, cardiologistas, que lidamos com o exercício, e aos médicos do esporte, que têm conhecimento nessa área, realizarem isso aqui. No atleta que a família tem alguém doente, aconselhamento pré-teste. No atleta que tem um diagnóstico de uma doença herdada definitiva, aconselhamento pré-teste. E, da mesma forma, no atleta que está na zona cinza. Ou seja, o teste genético ele deve ser usado como a gente pede um hemograma. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com ele. Senão, não peça. Bem, colocando tudo num só slide, eu friso que o aconselhamento pré-teste, que é classe de recomendação 1, nível de evidência B, para miocardiopatia hipertrófica na diretriz de 2024, né? É tão importante quanto o aconselhamento pós-teste. E aí os Ricardo Stein da vida entram, porque um pouquinho de estudo que eu acabei tendo de 2015 até hoje, eu pude aprender a definir quando o indivíduo deve ou não fazer o teste e o que fazer com o resultado desse teste. E muitas vezes a gente tem dificuldade, como, por exemplo, em algumas variantes de significado incerto, as famosas VUS. Bom, juntamente com alguns colegas, né, um colombiano que mora na Espanha, um espanhol e que foi meu orientador de pós-doutorado, o meu colega Anderson Donelli da Silveira e o geneticista cardiologista Arsonval Lamonier Júnior, nós escrevemos um artigo que eu acho que é muito bacana de ser lido para quem tem interesse nos arquivos brasileiros e em português, inclusive. E ali nós escrevemos algo que parece muito simples, que o teste genético deve ser oferecido para atletas que preencham critérios diagnósticos para doenças cardiovasculares, assim como para os seus familiares, quando indicado for. Indo para o final da nossa aula, porque eu tinha um tempo limitado, eu gostaria de mostrar que, de acordo com dados da literatura internacional, então aqui nós temos um artigo da Belinda Gray e aqui do Arthur Wilde, né, um holandês, 2020-2022, e compilando o que esses autores colocaram e com aquilo que eu aprendi na literatura, nós temos, então, para a síndrome do QT longo, a utilidade diagnóstica, prognóstica, terapêutica e o impacto para a recomendação do exercício, tendo em vista o teste genético, é magno. Se tem uma doença cardiogenética que o teste genético nos ajuda para essas 4 situações, de diagnóstico, prognóstico, terapia e impacto na recomendação do exercício, é a síndrome do QT longo. Menos robusta, a informação ela é para taquicardia ventricular polimórfica catecolamínérgica, que é muito menos comum, que está relacionada com exercício, que pode acontecer depois. Eu faço 5 testes de exercício e não acontece absolutamente nada. E, de repente, no 6º teste, como um goleiro argentino que o Dr. Roberto Pedro, em Buenos Aires, atendia, apresentou uma taquicardia bidirecional, característica da TVPC, e o diagnóstico clínico, ergométrico, foi feito. Para essa doença, a utilidade diagnóstica do teste genético é gigante. Se eu faço um diagnóstico de uma mutação numa rianodina 2, ou menos comumente num gene autossômico recessivo, numa calsequestrina, eu tenho o teste genético como extremamente útil. Mas menos impacto eu vou ter na utilidade prognóstica, terapêutica e também na recomendação de exercício. Já, porque aqui ele deve estar usando beta-bloqueador e, se for necessário,
outras medidas que o teste ele não vai impactar nos dias de hoje como impacta no QT-longo. Na miocardiopatia hipertrófica, que nós vemos com muito mais frequência que as outras duas, a utilidade diagnóstica e a utilidade prognóstica, nos dias de hoje, são ditas como moderada e baixa prognóstica, e a utilidade terapêutica do teste e o impacto nas recomendações do exercício, segundo a literatura, não vem muito não é tão importante, embora, na minha prática clínica, eu coloco o indivíduo genótipo negativo como de menos risco do que o indivíduo genótipo positivo. E embora nas diretrizes de adultos isso não seja contemplado, na diretriz pediátrica de miocardiopatia hipertrófica pediátrica, que saiu agora em junho de 2024, o impacto do teste genético nas crianças já é maior do que nos adultos, segundo informações constam. Por fim, a miocardiopatia ritmogênica, doença desmossômica no mais das vezes, aí sim, o teste genético tem menor utilidade terapêutica, mas tem um grande impacto nas recomendações do exercício. Se eu tenho uma desmocolina, uma variante patogênica ou provavelmente patogênica, na desmocolina, uma desmoplaquina, essa criança que queria ser jogadora de futebol profissional, bombeira ou piloto de avião, não vai ser. Né? E a utilidade diagnóstica e prognóstica é importante também. Eu gosto de terminar as minhas aulas dizendo que, como as cardiopatias genéticas são doenças da família, e aqui nós estudamos a unidade, é o paciente e seus familiares. Não é uma população como no ensaio clínico, randomizado, duplo cego, prospectivo, que eu pego 17 mil pessoas e dou aspirina para esse grupo e não dou para o outro grupo e sigo ao longo do tempo. Aqui não. Aqui eu faço uma medicina personalizada, uma medicina de precisão. Uma mensagem para que os senhores e as senhoras levem para casa, e que eu também gosto de repetir nas minhas aulas, é que a avaliação genética, mesmo que a gente não saiba direito o que é, nos cenários das cardiopatias familiares e doenças da aorta em atletas, é uma realidade palpável. E ignorar isso é como ficar no sol o dia inteiro, em Aracaju, com uma peneira em cima do rosto. Vai ficar todo marcadinho e todo machucado. O epílogo 2 é o quadro da dor familiar com base genética. E olhem, aqui nós temos uma família com uma taxa de Brugada, com uma mortalidade gigantesca. Essa mãe com 35 anos, essa avó com 35 anos morreu, Brugada, muito provavelmente. Esse pai, aos 50, filho desse casal, Brugada, provavelmente. E olhem os filhos. Morte súbita aos 3 meses desse menininho, aos 36 anos desse homem, aos 38 anos desse homem. Esse aqui tem eletro de Brugada e está morrendo de medo. Pior do que ser esse cara, nesse caso, só se ele for gremista. Aí é para cometer araquiri mesmo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero ter tentado simplificar um assunto que não é simples, mas fico 100% aberto para que a gente possa conversar agora. Obrigado pelo convite mais uma vez. Olá, Ricardo. Eu vou passar para a Milena, mas eu não poderia deixar de parabenizar pela excelente apresentação. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas apresentações do Barry Maron em alguns eventos, o último dos quais foi no curso de Valentim Fuster, e vou dizer uma coisa, aqui foi muito mais lúcida, didática, sem dúvida nenhuma, foi um privilégio muito grande aqui ouvi-lo essa noite.
E você, como você bem deixou claro, que essas doenças ditas como raras são muito mais frequentes do que a gente imagina. Só para um dia desse, você sabe que os pilotos de avião, ele faz muito aquele, parece que é 12 por 36 horas e etc. E eu estava fazendo um teste ergométrico de um piloto de avião no sábado, de um senhor, um rapaz no sábado, e tome taquicardia ventricular que não acabava mais. Eu fiquei impressionado com o teste, ele totalmente assintomático. Aí eu perguntei para ele, você se incomoda de fazer um eco? Porque eu pedi, ele se identificou como piloto de avião. E eu, coincidente, eu perguntei, que avião? Ele disse, olha, TAM. Eu digo, vem cá, o que veio ontem de noite para Aracaju, porque eu estava no mesmo voo, né? Então era, exatamente. E quando eu fiz o ecocardiograma, era uma miocardiopatia hipertrófica. Então, ou seja, está por aí, né? Não só em atletas, como todo mundo. Então, eu vou passar para Milena. Antes, eu gostaria de saudar meu amigo aqui, Alberto Nakarato, que está aqui também presente, mostrando, Stein, o prestígio, o seu prestígio. Né? Nós temos aqui um volume muito grande de pessoas do Brasil inteiro. A doutora Joselina, que trabalha também com cardiopatias raras. Eu também. Eu digo raras, mas não tanto, né, Ricardo? Bem, agora eu vou passar para a doutora Milena, que vai coordenar aí a reunião. Milena, por favor. Muito obrigado. Boa noite. Queria agradecer, né, ter aceitado o nosso convite. A gente sabe como o senhor, a agenda é cheia. A gente chama o doutor Stein, ontem a gente estava num curso de cardiologia do exercício do esporte, doutor Souza. E eu fiquei assim, eu já o admirava muito. E quando ouvi falando da trajetória dele, isso aí é um monstro da cardiologia, do exercício do esporte, sabe? É o nosso gigante que a gente chama, o nosso gigante do DERC, né? E eu já o admirava muito, mas a gente não tinha noção da enorme trajetória que ele tinha na área. E agradeço muito por ter aceitado, né, o nosso convite, estar aqui compartilhando seu conhecimento. A genética a gente acha uma coisa tão difícil, o senhor transformou, eu fiquei assim abismada pela facilidade, pela didática, transformou tudo numa coisa tão fácil, parece fácil, mas não é, porque a gente sabe que às vezes, quando mal solicitado no momento errado, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Mas, de qualquer maneira, doutor Stein, isso trouxe uma maneira muito simples da gente entender um pouco sobre a genética cardiovascular no atleta, que antes, eu acho que muita gente a gente nem procurava muito estudar, porque parecia uma coisa tão longe, né, que não era acessível, e hoje está mais palpável. Apesar ainda da dificuldade financeira, a gente consegue fazer. Hoje, alguns casos aqui em Aracaju, a gente está conseguindo. Doutora Joselina aí desbravando as cardiopatias, né, que não são mais tão raras, e a gente está vendo que é acessível, mas ainda a gente precisa saber interpretar mais. E o senhor trouxe isso muito bem. Lógico que é um iníciozinho do conhecimento. Quantos anos o senhor passou aí para chegar nesse ponto da genética cardiovascular? Então, é só agradecer. A gente está abrindo aqui. Agradecer também a participação de alguns derquianos, né, doutor Stein, já viu aí, doutor Maurício Nunes, doutor Alberto, né, doutor Caldas, muito obrigada, não sei se tem mais gente, mas pelo seu prestígio, e com certeza essa aula depois ainda vai ser muito assistida. Eu abro aqui o espaço, se alguém tem alguma pergunta. Boa noite, Milena. Boa noite, doutor. Oi, doutora Joselina, boa noite, obrigado. Você não sabe, eu não vou chamar de senhor, né? Porque eu sou mais pelo amor de Deus, a Milena chama de senhor, eu fico constrangido. Ricardo, vou falar Ricardo, porque eu já conheço o Ricardo do grupo da Cardiopatias Raras nossa no país, né? E Ricardo é um cara, assim, que eu sempre estou acompanhando a trajetória dele. Nós não nos conhecemos pessoalmente, né? Mas a gente tem se comunicado lá no... E eu sou admiradora sua muito grande, porque eu entrei na história das doenças raras justamente por causa do nosso geneticista aqui, o primeiro de Sergipe, né? Que é professor da Universidade da UFES também, já tinha um mestrado e me pediu para trabalhar com ele em relação ao doutorado dele. E aí
na minha vida essa história da cardiopatia é rara, uma coisa que eu não procurei, mas foi o nosso geneticista que me colocou. E aí nós conseguimos esses painéis genéticos e nós estamos trabalhando nisso aí. Nós já encontramos muitos RUS, né? Como você falou, que nesses 200 painéis já encontramos alguns RUS, vários RUS, e encontramos 9 amiloidose, né? E 38 já genes sarcoméricos, né? Do MIC, né? Aqueles dois comuns que agora me fugiu, da miocardiopatia hipertrófica. MYBP7 e MYH7. Pronto. Então, e nós estamos mergulhando cada vez mais para envolver toda a nossa comunidade, envolver nossa comunidade médica e para que as pessoas encaminhem para a gente, para fazer esse painel genético, para terminar nossa amostra de 200 painéis do doutorado do Emerson. E como ninguém ainda tinha começado isso aqui na nossa cardiologia, né? Nós estamos ficando cada vez mais empolgados, né, nesse estudo das cardiopatias raras em Sergipe. Já encontramos 9 famílias com amiloidose e estamos evoluindo. Conseguimos agora fazer ecoestresse de vários com obstrução da via de saída, para comparar a bicicleta, a esteira, e ver como é que se comporta a obstrução no esforço. Então, cada vez mais empolgados nós estamos ficando com o que nós temos encontrando nesses grupos de estudo. E isso é bastante motivador, porque nós estamos conseguindo colocar o pessoal da universidade, as novas gerações, nesse patamar de estudo, o que me deixou feliz, né? Porque eu já estou, na verdade, perto de aposentar, mas terminei super motivada com esse estudo e essa evolução que está acontecendo em Sergipe em relação a isso. Então, eu tenho acompanhado você, tenho acompanhado os nossos colegas lá no nosso grupo, e com isso nós estamos enviando agora, já aprovamos 3 trabalhos para o Congresso Brasileiro em Brasília, de cardiologia. E meus alunos já vão a Brasília levando esses trabalhos comparativos dos nossos estudos. Não sei se você vai estar no Brasileiro esse ano, lá em Brasília. Claro que sim. Claro que sim. Sim. Pronto. Eu não vou para esse congresso de saúde da família, mas meus alunos estarão lá apresentando nossa... Vou assistir. Aí daí eu vou encaminhar para você os resumos e o nome dos alunos, eu vou pedir licença a você para que eles lhe procurem. Claro que sim. Inclusive, doutora, dia 28 agora, indo nessa linha, eu acompanho muito o trabalho de vocês, e o Sergipe é uma ilha no Brasil de conhecimento cardiogenético absolutamente luminosa. Algumas pessoas, e a senhora faz parte disso, decidiram se reunir e fizeram um esforço hercúleo para poder publicar e fazer com que outras pessoas se interessem. E agora, dia 28, não é de Sergipe, é de Porto Alegre, a doutora Thaís Beuren vai defender minha primeira aluna de doutorado nessa área, né, de cardiogenética na miocardiopatia hipertrófica. Não tem exercício, é um estudo mais mostrando um pouco como é que se comporta as variantes da doença na população nossa aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu acho o que está acontecendo em Sergipe instigante e inspirador. Muito obrigada. Então, eu vou enviar para você os resumos e vou pedir às alunas que vão apresentar para procurar você pessoalmente lá no congresso. Por favor, com o maior prazer. Porque nós temos um mestrando e um doutorando nessa área. Tá ótimo. Super. Já ganhou trabalho. Hein? Já ganhou um trabalho, né? Não é trabalho, é prazer. Tá ótimo. Eu sei disso.
Vem. Um abraço, viu, Obrigado, querida. Milena Um abraço. Souza? Parabéns pela iniciativa, Obrigada, Milena professora, Souza. por ter Um entrado. abraço. Tchau. Luiz, quer falar? Luiz Flávio, levantou a mão. Oi, Milena. Oi, Luiz. Oi, Milena. Ricardo, Ricardo, parabéns pela aula, excelente, muito didática, realmente. Parabéns a Milena pela ideia, pela iniciativa de trazê-lo. Veja, você explicou muito bem, Ricardo, a questão do atleta, acho que ficou muito clara a questão dos três fenótipos do atleta, né? Dos três cenários, na verdade. Né? Uhum. A questão de hipertrófica ficou bem claro, das canalopatias. O que a gente fica muito na dúvida aqui, e que eu, como faço imagem, a gente fica, às vezes, um pouco até frustrado, né? Na verdade, os clínicos ficam frustrados com a gente, porque pedem exame, né? Pedem a ressonância para tentar definir, né, o tipo de miocardiopatia. E aí, tudo bem, quando é isquêmica, a gente resolve o problema dele, quando é hipertrófica, amiloidose, infiltrativas, a gente resolve. Mas quando é dilatada, né, desde o começo que a gente sempre fica, né, a gente vê que ele sempre um pouco frustrado, porque ele tem uma miocardiopatia dilatada, não isquêmica. A gente costuma colocar assim no laudo. Alguns casos eu sugiro fazer análise genética. Eu costumo, por exemplo, o que eu consigo assim, usar como red flag são fibroses muito extensas. Então, quando eu pego aquela fibrose, aquele realce extenso, parede inferoceptal, inferolateral, associado ao miocardiopatia dilatada, normalmente eu costumo pedir. Porque, por exemplo, a cardiopatia de lamina, ela costuma dar muito fibrose. Então, para a gente, é um red flag importante. Mas, fora essa situação específica, quando é que você acha que o dilatado, você tem que progredir a investigação para a genética ou simplesmente você fez aquele filtro básico, né, hemocromatose, tireoide, tudo aquele mnemônio básico. Quando que você passou disso, você pediria genética? No caso do dilatado, especificamente. Ok. Quando eu estava falando em dilatada ali, citei a dilatada, se tem uma coisa que eu aprendi na Espanha, é que não existe miocardiopatia dilatada idiopática antes de tu descartares a etiologia cardiogenética. E aí eu nem falo das desminopatias ou das laminopatias, essas doenças escabrosas que a gente não gosta de ver. Existem outras situações que podem cursar com dilatada também, como as filaminopatias por truncamento na filamina C. Né? Não, esses nomes não importam agora aqui, mas existem situações nas quais algumas doenças elas têm uma apresentação dilatada, mas elas são de diferentes etiologias genotípicas. Então, toda vez que eu não tenho um diagnóstico para síndrome de insuficiência cardíaca, aquele conjunto de sinais e sintomas, ela é alcoólica, ela é chagásica, ela é isquêmica, né? Quando eu não tenho um diagnóstico para essa etiológico, para essa síndrome dilatada, eu peço ou gostaria de pedir, porque nem sempre as pessoas conseguem fazer, genotipagem, sempre. Porque eu só vou poder dizer que não é herdada se eu tiver genótipo negativo. E mesmo assim, eu acho que a gente tem que aproveitar, eu agradeço a tua pergunta, Luiz Flávio, para lembrar que o que hoje é genótipo negativo, amanhã pode não ser. Olha o exemplo. Uma família que eu estudo, né, de pacientes, um cara da família, 50 anos, é meu paciente. O pai, doente. Ele, doente. As irmãs, doentes. Até pouco tempo atrás, o gene num padrão de herança autossômico dominante, chamado ALPK3, não era visto como um gene patogênico, possivelmente patogênico, na sua forma truncada. Um cara chamado Luiz Lopes, em Portugal, reuniu gente do mundo todo e reuniu casos, inclusive a mim, e nós publicamos, ele publicou, eu saí como coautor, mas ele publicou, no European Heart Journal, um artigo mostrando que até 2022, aquele gene não estava no radar. E agora está.
né? E assim vai acontecer daqui para frente. Eu imagino que existam muitos jovens que estão nos acompanhando aqui, né? E esses jovens, e eu digo estudante de medicina, residente, médicos recém-formados, diferente de mim, que eu tenho 60 anos e tenho quase 40 de medicina, eu sou quase tão experiente quanto o doutor Maurício Nunes, quase tão experiente. Esses jovens vão ver a tal da medicina personalizada e vão fazer no seu consultório muito melhor do que eu e vocês fazem, né? Eu acho que é inexorável esse caminho. E outra, a doutora Joselina, ela conta com a ajuda para fazer esses estudos, ou de projeto de pesquisa, da Renômica, eu não sei de quem, mas daqui a algum tempo, eu imagino que o nosso SUS vai fazer a mesma coisa que a Espanha faz. Vai providenciar estudo genético pelo SUS. Lá, eles demoram para pagar, mas eles fazem. Aqui não. Aqui nós não temos testagem para miocardiopatia hipertrófica pelo SUS, dilatada pelo SUS. Hemocromatose tem pelo SUS, mas são alguns genes só. Então, assim, Luiz, eu sou muito... Claro que eu tenho o viés de estudar e gostar disso. Eu sou muito liberal pro dilatado sem diagnóstico, né, dito idiopático, teste genético. Ou em situações que me levam a pensar doença do sistema de condução, fibrose com alguma característica na ressonância. Opa, eu não estou falando de beija-flor, eu estou falando de urubu. E aí eu quero saber que urubu é esse. Porque nas laminopatias é outro caso para botar desfibrilador em prevenção primária. Diferente da maioria das miocardiopatias hereditárias. Não sei se... Perfeito. Joia. Então, eu acho que é isso. Eu acho que assim, quando a gente começou a fazer imagem, era a mesma coisa, né? Era uma coisa de outro mundo, né? Que era um outro caso que se pedia. Hoje, ressonância, tomografia... Lugar comum, né? Já são métodos já incorporados na rotina. Então, você só começa a incorporar quando você pede, quando você vai pedindo. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que chegar até o fim mesmo. E até para baratear o exame, porque quanto mais se pede, mais se populariza, mais Isso aumenta chama... a concorrência, mais se barateia, né? Isso chama lei de Moore, né? A lei de Moore dos computadores mostrou que um computador que ocupava essa sala que eu estou inteira custava uma fortuna. Hoje, um computadorzinho dessa idade aqui não custa bem barato, né? Então, os custos vão diminuindo conforme o uso vai sendo feito, o uso dos recursos vão sendo feitos. E é muito importante que pessoas como a doutora Joselina, que se juntou a um geneticista, o Dr. Emerson, no seu local de trabalho, e hoje desenvolve o conhecimento, fazendo com que pessoas mais novas se interessem pelo tema, estudem, e vão trazer para congresso o conhecimento. É importante que essas pessoas, né, e eu me incluo entre elas, que nós possamos prestar um serviço para a comunidade, sabe? No sentido de poder ajudar. Talvez o meu maior legado não é o que eu sei, porque eu nem sei tanto assim. Para falar bem a verdade, eu nem sei tanto assim. O meu maior legado é ser um dos caras que trouxe lá de fora para cá e começou a falar pelo país sobre o assunto. E hoje nós temos o Arson Val, temos o Marcelo Bittencourt, temos a Luciana Sassiloto, temos um monte de gente top, que possivelmente sabe mais do que eu sobre cardiogenética, e que está aí falando, dando aula, ensinando e formando recursos humanos. Perfeito. O doutor Ricardo, queria fazer uma pergunta. Você já passou por algum momento difícil, assim, atleta mesmo? Porque quando está na zona cinzenta, quando tem já o fenótipo, pedir a genética é mais tranquilo e até mais fácil de falar para o atleta. Mas naquela parte em que o paciente ele tem uma história familiar, mas não tem fenótipo, e você pede a genética, nesses casos, já passou por alguma situação complicada do paciente, o atleta não ter nada e precisar retirar da atividade? O atleta, deixa eu ver se eu entendi, ele não conhece o seu genótipo ainda, né? Isso, mas tem uma história familiar importante, mas não desenvolveu, não tem um fenótipo.
E aí eu fiz um eletro, anamnese, exame físico, eletro, eco, um teste de exercício e pronto. E é tudo Pronto. normal. E tudo normal. Não, essa pessoa, se não tem sintomas, não tem nenhum sinal de nada, está liberado, não tem por que eu não liberar essa pessoa. Agora, eu tirei da apresentação, eu achei que ia ficar longo demais, o atleta genótipo positivo, fenótipo negativo. É isso que eu Né? estou falando. Então, assim, é aquele atleta que tem uma história familiar, e aí você foi, né, e acabou rastreando. E ele deu genótipo positivo, mas ele não tem um fenótipo. Tá. Aí a gente tem que levar em consideração que genótipo é esse. Por exemplo, se eu tenho um gene lá da desmossômico, PKP2, que eu sei que é um gene extremamente arritmogênico e que a primeira manifestação pode ser morte súbita, esse indivíduo, eu não quero que tenha no seu esporte um gatilho para morte súbita. E é possível que esse indivíduo vá para o outro extremo, que é o desfibrilador. Aí eu vou conversar com o arritmologista, o eletrofisiologista, a gente vai definir o que vamos fazer com essa pessoa. Mas existem algumas situações que tanto a escola americana quanto a escola que é mais liberal, que é a europeia está começando a liberar agora um pouco mais, né? Porque os italianos sempre foram muito conservadores. E a escola europeia saiu um pouco da Itália. Hoje ela está na Inglaterra, com o grupo do Sanjay Sharma, ela está na Suíça, ela está com Aaron Bagish, que foi para lá dos Estados Unidos, ela está com outras pessoas em outros lugares. E a Europa, ela se tornou um pouco mais liberal. Mas aí tu tem que estudar caso a caso, sabe, Milena? Não é uma receita de bolo. Aí tu tem que ver qual é a doença que tem na família, qual é o genótipo positivo naquele indivíduo, fenótipo negativo, e aí saber o que eu vou fazer com isso. Isso deixa a gente com medo, porque nós somos, assim, muitas vezes a gente aprendeu a fazer medicina, ou alguns aprenderam, a apologia do desastre, né? Vai acontecer o dano, e a gente vê isso nas nossas discussões do cardioesporte, né? Alguns colegas são mais conservadores, outros nem tanto. Então, eu parto do princípio que o Hipócrates tem razão. A primeira coisa é não fazer mal, mas, ao mesmo tempo, não fazer mal é também simplesmente não liberar alguém para tirar o nosso da reta. Isso não se faz. Isso é uma péssima medicina. Então, com os dados que eu junto da anamnese, do exame físico, dos exames propedêuticos que eu lancei mão e da genotipagem, nesse caso, eu consigo ter mais tranquilidade para trazer a literatura para o meu lado e utilizar naquele indivíduo, naquele atleta individual. Nesse fim de semana, no fim de semana passado, não nesse, eu atendi um jogador de futebol de salão de altíssima performance de um clube top do nosso país, né? E esse indivíduo tem um diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica incipiente. Eu botei esse caso no nosso grupo e ele tem 4% de isquemia na cintilo que foi feita recentemente, depois de ele ser beta-bloqueado, mas, de acordo com a literatura, e uma autora chamada Hughes, todo mundo que tem mioapical tem isquemia. Uns apresentam nesses exames na ressonância do Luiz Flávio, outros apresentam na cintilo do Gabriel Grossman, e alguns não vão apresentar nesses exames, mas eles dizem que é um marcador universal da mioapical. Bom, isquemia pode ser um marcador, nos dá medo de que um processo arritmogênico ocorra, mas a grande maioria dessas pessoas não morre disso. Então, eu fiz um livro com tudo que tem na literatura, veio o atleta no meu consultório, veio o supervisor da equipe dele no meu consultório, e eu disse que ele tinha baixo risco, mas ele não tinha não risco, e que a decisão não era minha, a decisão era do atleta, do clube, do empresário, e que eu era parte técnica para dizer que o risco era baixo, né? E eu fundamentei toda a minha informação. Então, eu acho que
isso nos ajuda muito a não entrar em frias, sabe? E aí entra aquela coisa da decisão compartilhada que todo mundo fala hoje, e que eu acho que, às vezes, ela é muito correta, mas, às vezes, a gente tem que chamar a responsabilidade para nós, técnicos médicos, como, por exemplo, em alguém que tem uma laminopatia e que pode ter morte súbita sem expressão da doença. Joia, perfeito. Esses são os desafios da genética, né? Trazer para a clínica, né? E os geneticistas, eles lidam com isso há muitos anos. E, às vezes, é muito legal conversar com o pessoal da genética, sabe? Eles têm uma visão de formação, que não é a minha visão, que não é a da doutora Joselina. Né? A nossa formação não é essa. O único cara que eu conheço que tem essa formação dupla no nosso, é o Arson Val, que é cardiologista e geneticista. Né? E o único cara que eu conheço que trabalha com cardioesporte e com genética cardiovascular no Brasil sou eu. Então, não está na hora da gente criar outras pessoas que façam isso também, né? Acho que e por aí é bacana poder ajudar a fazer com que as pessoas se interessem, quem sabe alguém queira ocupar esse espaço também, que é gigante. Acho que o doutor Maurício... Milena, eu gostaria de lhe dizer que o pouco que o professor Ricardo Stein disse que sabe é muito para cada um de nós que estava do lado de cá ouvindo ele. Foram informações por demais importantes que eu creio que você foi muito feliz em tê-lo escolhido juntamente com o Souza, que foram felizes. Sergipe está falando neste exato momento para o Brasil inteiro. Você conseguiu agregar toda a população derquiana, assim como os colegas interessados em genética. Esse rapaz é simples, é humilde e diz que ele sabe muito pouco. Ele sabe muito para cada um de nós. O pouco que ele sabe é muito, muito, muito para cada um de nós. Parabéns, Milena. Parabéns, Stein. Você continua brilhando. Eu sempre lhe disse isso. Um grande abraço para você. Senador, vindo do senhor, isso é um afago no coração, como sempre, né? O doutor Maurício foi meu companheiro quando presidente do DERC, companheiro mesmo, companheiro da revista do DERC, né? Ele era o nosso presidente, eu era o editor da revista, e eu tive a oportunidade de estar com ele durante 4 anos. Acho que foram 2 mandatos, senador. Obrigado. Bom, nem preciso falar. Isso é uma lenda da cardiologia que vai além da cardiologia. Doutor Maurício, muito feliz, viu, de ouvi-lo, tenho certeza. Terminamos mais felizes ainda ouvi-lo, né, doutor Ricardo? Estava só olhando, será que ele não vai falar? Aí, quando eu percebi aqui o microfone, uma honra tê-lo aqui conosco, viu, doutor Maurício? Então, assim, como o doutor Souza fala que a gente tem, a reunião ela é pontual, para começar e para terminar, doutor Ricardo. Aí nós estamos fazendo 1 hora. O senhor gostaria de terminar falando alguma coisa sobre o assunto, mas eu gostaria antes só de parabenizar, antes do senhor fechar, mais uma vez, que a aula foi, assim, excelente. Eu já esperava, mas, assim, o senhor sempre supera. Eu nunca vi uma aula de genética, o doutor Hermes também deu muito bem, mas no atleta, assim, uma maneira tão simples, trouxe para a gente tão fácil. Tenho certeza, como o doutor Maurício falou, essa aulinha para a gente já foi muito, muito, muito obrigada. E aqui, qualquer coisa, a gente, como eu faço, a gente pede socorro aí quando tem algum assunto, não só da genética, né? Aí é nosso guru no DERC. Muito obrigado, Milena, primeiro pela oportunidade assim tão carinhosa de poder estar conversando com vocês e poder saber que uma reunião dessas, não sei se existe reunião mais antiga no Brasil do que essa, e se existe, ela certamente é um marco na cardiologia brasileira, e ser o cara 1547, puxa vida, simplesmente espetacular, né? Me sinto... Podia ser o 1, podia ser o 11 mil, mas fiquei feliz demais
poder ter pessoas aqui como a doutora Joselina, o doutor Maurício, o Caldas, que eu não vi aqui, mas o Nakarato e outras pessoas que estiveram durante esse período aqui com a gente. Só dizer que o meu papel ele é de tentar fazer com que as pessoas se interessem, né? E quanto mais pessoas conhecerem e puderem lançar mão um pouquinho de mais um recurso, de um armamentário para ajudar o outro, vai ter valido a pena, né? Se no mundo a genética cardiovascular é muito mais avançada do que aqui no Brasil, são pessoas, algumas, como a doutora Joselina, que estão fazendo as coisas andar. E vai chegar um momento em que isso vai ser, provavelmente, como a ressonância, que em 1992, quando eu estava fazendo minha residência fora, eu vi um primeiro estudo num cadáver em Miami. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Que coisa inacreditável. E hoje, não é que tem uma residência em cada esquina, mas mais ou menos assim, tem muito, né? Eco, sim, tem em cada esquina. Então, obrigado pela oportunidade, doutor Souza, doutora Milena, obrigado pelo carinho de vocês. E sempre que eu puder colaborar, eu gosto de muitas coisas, tá? Eu gosto da minha família, eu gosto de correr, eu gosto de futebol, eu gosto do Inter, eu gosto de estudar, mas uma das coisas que eu mais gosto é disso aqui, de interagir. E poder interagir dessa maneira, de uma forma tão leve, tão gostosa, foi o máximo. Eu adorei. Achei, assim, ontem e hoje foram o máximo, o máximo. A gente que agradece, viu? Parabéns, Milena, parabéns, Souza, pela sua atuação. E, Ricardo, você sempre espetacular. Parabéns. Obrigado, querido. Um abraço, irmão Nakarato. Ô, meu sócia. Um abraço, Maurício. Um abraço, Nabil, um abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, muito obrigada.